Sonhar com cobra repetidas vezes. Entenda o porquê e faça esta oração da noite hoje. Você acorda no meio da noite, o coração acelerado, a imagem ainda viva na sua mente. Uma cobra. De novo. Às vezes ela te persegue. Às vezes só observa. Às vezes te ataca. E por mais que tente esquecer, o sonho volta, quase sempre, como se algo estivesse tentando te dizer alguma coisa. Mas o quê? Você já se perguntou se esse sonho é apenas fruto da sua mente cansada ou se existe um significado mais profundo, espiritual, talvez até um alerta do próprio Deus? Não ignore o que o céu tenta te mostrar só porque parece estranho. Deus também fala nos detalhes, e Ele usa o incomum para chamar a atenção daqueles que pararam de ouvir o comum. A verdade é que sonhar com cobra repetidas vezes não é coincidência. Existe uma mensagem oculta, existe uma batalha acontecendo, mesmo que ninguém ao seu redor perceba. E se você chegou até aqui, é porque seu espírito já sente que precisa entender. Neste vídeo, você não vai apenas descobrir o significado, você vai orar comigo com fé, para que esses sonhos deixem de ser um tormento e passem a ser direção. Direção para uma nova estação espiritual na sua vida. Você não está sozinho. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas esses sonhos com cobras estão mexendo com o seu emocional. Eles voltam com frequência. Às vezes mudam de cenário, mudam de cor, mudam a forma como a cobra aparece. Mas o sentimento é o mesmo: medo, inquietação, insegurança. E o mais estranho é que você acorda e sente que não foi apenas um sonho. Há algo naquele silêncio da madrugada que permanece, como se a cena tivesse deixado uma marca invisível na sua alma. E sabe o que é mais assustador? É que você olha ao redor e percebe que ninguém entenderia se você dissesse isso em voz alta. A maioria zombaria. Outros diriam que é coisa da sua cabeça, que você só está estressado, cansado, exagerando. E então você se cala. Tenta seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, mas algo por dentro te inquieta. É como se o seu espírito soubesse que há uma voz tentando falar. E você ainda não conseguiu decifrar. Deixa eu te dizer com clareza. Você não está sozinho. Mais pessoas do que você imagina estão enfrentando essa mesma realidade espiritual. Só que, como você, elas também se calam. Muitas crescem ouvindo que sonhos não significam nada. Outras, com medo de parecerem loucas, acabam engolindo a angústia, sem saber que estão ignorando uma ferramenta que Deus usa desde os tempos mais antigos para nos despertar. Desde Gênesis até o Apocalipse, Deus se revelou em sonhos. José, o do Egito, foi alertado e promovido por meio de sonhos. José, pai terreno de Jesus, foi guiado pelo anjo do Senhor durante o sono. O rei Nabucodonosor teve visões noturnas que apenas Daniel, cheio do Espírito, pôde interpretar. Deus fala quando o corpo dorme, mas a alma permanece aberta. E muitas vezes Ele escolhe símbolos que nos forçam a buscar entendimento, porque é na busca que a revelação se aprofunda. A cobra, por si só, já carrega um simbolismo espiritual fortíssimo. Mas quando ela surge repetidas vezes, existe uma mensagem que não pode ser ignorada. E não, isso não quer dizer que você está amaldiçoado ou que algo ruim vai acontecer. Quer dizer que algo precisa ser resolvido, iluminado, discernido e transformado. O sonho pode estar revelando algo que você não vê no dia a dia, algo que está se arrastando há tempos, disfarçado, camuflado, como as serpentes costumam fazer. Talvez você esteja lidando com um ambiente tóxico e não percebeu. Pode ser uma amizade disfarçada de conselheira, mas que só te afasta da presença de Deus. Pode ser um pensamento recorrente que te sabota, te engana, te envolve em culpa e paralisia. Ou quem sabe, seja algo ainda mais profundo. Uma área da sua vida que você vem ignorando, adiando, negligenciando. E Deus, em sua misericórdia, está tentando te acordar. Mas entenda isso: sonhar com cobras não te torna impuro.
nem significa que você está condenado. Ao contrário, isso pode ser a prova de que Deus ainda está insistindo com você, que Ele ainda vê um caminho de saída, que Ele está te puxando pela alma e dizendo: filho, filha, eu quero te mostrar algo, mas você precisa parar de fugir, precisa parar de fingir que está tudo bem, precisa me ouvir. E é por isso que esse vídeo existe, para te lembrar que você não está sozinho nesse processo, que existem respostas, que existe oração, que existe discernimento espiritual para quem busca com fé. E, acima de tudo, que existe um Deus que não quer te ver perdido em confusão, mas quer te ver caminhando com firmeza, em clareza, com paz no coração e descanso na mente. Hoje, o que você sente como medo pode se tornar fé. O que hoje te perturba no sono pode ser o que vai te acordar espiritualmente. E se você chegou até aqui, não é porque foi o algoritmo que te trouxe. Foi o Espírito Santo. Ele está te chamando para um novo nível de sensibilidade, percepção e entrega. A seguir, você vai entender o que esses sonhos realmente podem estar revelando à luz da Bíblia, da experiência espiritual e da direção pastoral. Porque Deus fala, e quando Ele repete, é porque algo precisa mudar. Agora é hora de aprofundar, porque sonhos não são apenas imagens aleatórias da mente. Na espiritualidade bíblica, o sonho é uma linguagem. Deus não se limita ao raciocínio lógico, Ele fala por símbolos, metáforas, cenários e sensações. Quando a consciência racional descansa, o espírito permanece sensível. É nesse espaço silencioso que muitas verdades conseguem atravessar as defesas da alma, porque Deus fala de um modo e ainda de outro, mas o homem não percebe, diz Jó 33:14. O problema não é Deus não falar. O problema é a nossa dificuldade de escutar. A repetição do mesmo símbolo não acontece por acaso. Quando um sonho insiste, ele está pedindo atenção. É como um alarme espiritual, não para gerar pânico, mas para gerar discernimento. A cobra, dentro da Bíblia, carrega múltiplos significados. Em Gênesis, ela representa engano, distorção da verdade, sedução que afasta da presença de Deus. Em Apocalipse, ela aparece como símbolo de acusação, manipulação e oposição espiritual. Mas a Bíblia também mostra a serpente como instrumento de cura em Números 21, quando Moisés levanta a serpente de bronze e o povo, ao olhar para ela, é restaurado. Isso nos ensina algo profundo. O mesmo símbolo pode apontar para perigo ou para processo de cura, dependendo do contexto da vida da pessoa. Por isso, interpretar um sonho exige maturidade espiritual. Não é superstição. Não é medo, é discernimento. Às vezes, sonhar com cobra repetidamente revela um ambiente onde existe falsidade, conflito silencioso, inveja disfarçada de amizade, palavras que ferem sem serem ditas diretamente. Outras vezes, o sonho expõe uma batalha interna. Pensamentos autodestrutivos, culpas não resolvidas, feridas emocionais que foram empurradas para debaixo do tapete e agora pedem atenção. A mente pode esconder durante o dia, mas a alma fala à noite. Existe também a dimensão espiritual invisível. A Bíblia deixa claro que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que operam no campo da influência, da mentira, do medo e da confusão. Quando uma pessoa começa a buscar mais a Deus, a orar mais, a alinhar a vida, muitas vezes o ambiente espiritual se movimenta. O sonho pode surgir como alerta para fortalecer a vigilância, fortalecer a oração e fortalecer a identidade espiritual. Não como ameaça, mas como preparo. Mas nem todo sonho com cobra é um ataque espiritual. Aqui entra a maturidade. Às vezes, o sonho é um processo de cura emocional. Algo que você viveu, ouviu, reprimiu ou sofreu pode estar sendo reorganizado dentro de você. Deus também cura por meio da revelação daquilo que estava escondido. A mente que entende, liberta.
Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando a verdade vem à luz, o medo perde força. É aqui que entra um princípio quase cartesiano aplicado à fé. Questionar para compreender. Não questionar Deus por desconfiança, mas questionar o próprio interior com honestidade. O que esse sonho desperta em mim? Medo, culpa, alerta, sensação de perigo, sensação de confronto. Onde na minha vida isso se conecta? O discernimento não nasce da pressa. Ele nasce da reflexão guiada pelo Espírito. Você percebe como o sonho não é o problema. Ele é o mensageiro. Ignorar o mensageiro não elimina a mensagem. Pelo contrário, empurra o processo para frente sem resolução. Quando você aprende a olhar para o sonho com maturidade espiritual, ele deixa de ser um tormento e passa a ser uma ferramenta de crescimento, alinhamento e proteção. E talvez você esteja percebendo algo agora. Talvez esse sonho esteja conectado a uma decisão que você vem adiando, a um relacionamento que precisa de limites, a um ambiente que não te faz bem espiritualmente, ou até a uma mudança interna que Deus vem te chamando há tempo. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. Mas quando não ouvimos o sussurro, ele permite que o sinal se repita até que o coração desperte. Na sequência, vamos falar sobre um erro silencioso que muitas pessoas cometem ao ignorar esses sinais espirituais. Um erro que pode atrasar processos, prolongar dores e impedir que a paz se estabeleça plenamente no coração. A maioria das pessoas ignora o espiritual até que o caos se instale. Acham que sonhos são bobagens, que tudo se resolve com lógica, rotina e força de vontade. Mas existem batalhas que não se vencem com planejamento. Existem dores que não se curam com distrações. Existem sinais que, quando desprezados, se tornam ciclos. E esse é o erro silencioso que muitos cometem: negligenciar aquilo que a alma está tentando revelar. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Você acordou de um sonho com cobra, respirou fundo, pensou, foi só um pesadelo, e seguiu seu dia. No outro, sonhou de novo, um pouco mais intenso. Acordou suando, sentindo algo estranho, mas continuou empurrando para longe, tentando esquecer. Até que, de alguma forma, isso começa a se refletir em outras áreas da sua vida. Ansiedade crescente, desânimo sem explicação, sensação de estar sempre sendo observado, conflitos que surgem do nada, ambiente pesado dentro de casa. E sabe o que acontece quando você ignora por tempo demais? A alma adoece em silêncio e o corpo começa a sentir, a mente começa a sabotar, o espírito começa a se isolar, tudo fica mais difícil. E o pior, você nem sabe exatamente de onde vem o peso, porque lá atrás, quando o sinal apareceu, você preferiu não ouvir. Esse é um dos mecanismos mais sutis do inimigo: fazer você desacreditar daquilo que Deus usa para te despertar. Se ele não puder te destruir com ataques diretos, ele vai tentar te manter distraído, ocupado, cético, racional demais para perceber que o problema não é externo. É interno, espiritual e urgente. Mas há algo ainda mais sério. Algumas pessoas não apenas ignoram os sonhos, como também brincam com eles. Buscam explicações em lugares errados. Consultam fontes que não têm base bíblica, se apoiam em superstições, simpatias, horóscopos, vídeos aleatórios sem discernimento. E sem perceber, abrem brechas espirituais. Em vez de se fortalecerem em oração, se enfraquecem em confusão. A Bíblia alerta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Isso vale para tudo. Para relacionamentos, para decisões e para os sonhos também. Quando você ignora a linguagem espiritual, você fecha os olhos para aquilo que poderia ser o seu livramento. O que hoje é apenas um sinal, amanhã pode ser um peso desnecessário, se você não agir.
E talvez seja por isso que você esteja aqui agora. Porque chegou num ponto onde o sonho não é mais só um susto, é uma inquietação, um chamado. Algo dentro de você grita por respostas. E quanto mais você tenta seguir a vida normalmente, mais sente que algo precisa ser resolvido. Escute isso com atenção. Não é exagero, é discernimento. Não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Muitos só começam a orar quando o problema já explodiu. Mas quem caminha com o Espírito aprende a discernir os sinais antes da queda, antes da briga, antes da crise. Esse é o poder da vigilância. A oração que previne é mais forte do que a oração que remedia. E há algo que quero te lembrar agora. Deus não te mostra nada para te paralisar. Ele mostra para te posicionar. Quando Ele envia um sinal, não é para te deixar em pânico, é para te despertar, para que você ore, se fortaleça, se revista e caminhe com mais clareza e autoridade espiritual. O medo paralisa, mas o discernimento liberta. E se você está achando tudo isso forte demais, profundo demais, é porque você sabe, lá no fundo, que precisa olhar com mais seriedade para o que tem vivido. Não é coincidência, não é exagero, é Deus, e Ele está te chamando. Na continuação da nossa jornada, vamos mergulhar em algo ainda mais revelador. A mensagem oculta por trás do sonho. O que o símbolo da cobra está tentando te dizer de forma mais específica? E como interpretar os detalhes que se repetem para trazer luz ao que hoje ainda parece confuso? A linguagem simbólica de Deus é precisa. Ele não desperdiça sinais, imagens, nem repetições. Quando algo se repete, é porque existe um conteúdo que ainda não foi absorvido. E a cobra, nesse contexto, é um dos símbolos mais carregados de significado espiritual. Mas a profundidade dessa mensagem não está apenas no fato de sonhar com uma cobra. Está nos detalhes, no tipo de cobra, no que ela faz, na maneira como você reage no sonho. Tudo isso compõe uma mensagem oculta que, quando revelada, pode transformar a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. Vamos começar pela diferença entre sonhar com cobra enroscada e sonhar com cobra atacando. Se no seu sonho a cobra aparece imóvel, apenas observando ou enrolada, isso pode representar algo que está presente, mas ainda oculto, esperando o momento certo para se manifestar. Pode ser uma situação não resolvida, uma ferida emocional reprimida ou até uma presença negativa no ambiente espiritual. Silenciosa, mas ativa. Já quando a cobra parte para o ataque, isso pode representar um confronto espiritual direto, como se algo estivesse tentando te paralisar, te intimidar ou te fazer recuar de um avanço espiritual que você está prestes a viver. Agora pense no seguinte: você tem sonhado com muitas cobras ao mesmo tempo? Isso pode indicar uma multiplicidade de conflitos, não apenas externos, mas internos. Pensamentos que se chocam, decisões que você evita tomar, relacionamentos que te puxam em direções opostas. As muitas cobras simbolizam confusão, vozes demais ao redor, distrações espirituais que impedem você de ouvir a voz de Deus com clareza. É como se o sonho estivesse te dizendo: limpe o ambiente, silencie as vozes, volte à essência. E se você sonhou com uma cobra morta? Isso pode parecer assustador à primeira vista, mas, em muitos casos, revela um fim de ciclo espiritual. Algo que te ameaçava já foi derrotado, talvez por causa de orações que você já fez, por renúncias que você já viveu, ou por processos de cura que já começaram, mesmo que você ainda não tenha percebido. A cobra morta no sonho pode ser sinal de que você está mais forte do que pensa. Mas atenção, ela também pode representar algo que parece resolvido, mas que ainda precisa de vigilância. Um pecado adormecido, uma tentação recorrente, uma emoção mal digerida.
Tudo depende do contexto emocional do sonho e da sua vida. Agora vem um dos pontos mais profundos dessa jornada. Por que Deus permitiria um sonho tão perturbador? A resposta não está na perturbação, mas na provocação. Deus está tentando tirar você da zona de conforto. Ele sabe que certos sonhos te deixam mais atento do que qualquer sermão. Ele permite, não para te assustar, mas para te levar à oração, para te empurrar ao secreto, para fazer você parar tudo e perguntar: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? É nessa pergunta que nasce a verdadeira transformação. Porque o problema não é o sonho. O problema é continuar vivendo da mesma forma depois de sonhar. Há pessoas que já foram avisadas no espírito, mas continuaram nos mesmos padrões, nos mesmos erros, nas mesmas distrações. E por isso o sonho retorna e retorna, até que a mudança aconteça. Quando o povo de Israel foi picado por serpentes no deserto, a cura veio de forma simbólica. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todos os que olhassem para ela seriam curados. Repare, a imagem da serpente foi usada como instrumento de cura, não de destruição. Isso nos revela algo poderoso. Aquilo que te fere pode ser também o ponto de encontro com o teu milagre, se você olhar com os olhos certos. Por isso, o sonho com cobra não é apenas um sinal de perigo. É um convite à cura, à transformação e ao alinhamento espiritual. A mensagem oculta pode ser: está na hora de cortar o ciclo. Está na hora de abandonar o padrão. Está na hora de se posicionar em fé. Deus permite o desconforto porque ama demais para te deixar no mesmo lugar. Na parte seguinte desta caminhada, você vai entender como se posicionar espiritualmente diante desses sinais. Porque o sonho é só o começo. O que transforma é a atitude que você toma depois dele. Diante de um sonho recorrente com cobras, o mais importante não é tentar entender tudo de forma imediata, mas saber como se posicionar espiritualmente. A postura espiritual diante do que se vive determina o resultado. Muitos são vencidos não pelo que enfrentam, mas pela forma como reagem. O posicionamento certo pode transformar um ciclo de tormento em um marco de libertação. E é sobre isso que precisamos falar agora. O que você faz depois que entende que Deus está te chamando através desses sonhos? Primeiro, é essencial entender que o posicionamento não é emocional, é espiritual. Não basta sentir medo e depois esquecer. Não basta comentar com alguém e seguir o dia como se nada estivesse acontecendo. Quando um sinal se repete no mundo espiritual, ele exige uma resposta no mundo espiritual. E essa resposta começa com um ato de fé, a oração. Mas antes da oração, existe uma decisão interna. Você vai continuar ignorando ou vai se colocar de pé como alguém que entendeu o recado? Esse é o ponto de virada. A Bíblia diz em Efésios 6 que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que você não enfrenta essas coisas com a força do braço, nem com técnicas humanas, mas com armas espirituais. E essas armas são invisíveis, porém poderosas. A fé, a palavra, a oração, o jejum, a vigilância. Quando sonhar com cobra se torna um ciclo, o posicionamento espiritual exige autoridade. Você precisa orar não com medo, mas com consciência do Deus que te protege. Jesus deu aos seus discípulos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E isso não foi apenas uma metáfora. Ele falava de forças que tentam enganar, manipular e desviar. Lucas 10:19 declara: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano algum. A questão é, você está usando essa autoridade ou está se encolhendo diante do medo?
Orar com autoridade é declarar a verdade de Deus sobre a mentira do medo. É dizer, mesmo com o coração acelerado: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu renuncio toda perturbação, toda influência espiritual contrária, toda seta lançada contra minha mente e meu descanso. É transformar o susto em intercessão, o medo em vigília, a dúvida em discernimento. E isso não se faz de qualquer jeito. É preciso criar um ambiente de guerra espiritual dentro da sua casa. Comece limpando o ambiente. Músicas, filmes, conversas, hábitos que abrem portas espirituais precisam ser revistos. Não existe oração poderosa em meio a distrações permissivas. Consagre sua noite. Antes de dormir, leia a palavra. Ore em voz alta. Peça ao Espírito Santo que revele a raiz daquilo que está sendo mostrado nos sonhos. Use versículos como lâmpadas espirituais. Salmo 91 é uma arma contra o medo noturno. Tu não terás medo do terror da noite. Efésios 6 fala sobre a armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé. Declare isso em oração. Vista-se espiritualmente antes de se deitar. E se o sonho voltar, não veja como derrota, veja como chance de orar mais fundo, de discernir melhor, de amadurecer espiritualmente. Outra postura importante é não buscar explicações em fontes sem fundamento bíblico. Evite vídeos sensacionalistas, sites que misturam superstição com espiritualidade, ou conselhos que não glorificam a verdade da cruz. Se algo não te leva para mais perto de Deus, não é discernimento, é distração. O verdadeiro discernimento sempre gera mais intimidade com o Espírito Santo, mais temor, mais clareza, mais paz. E por fim, talvez o mais importante, não enfrente isso sozinho. Se possível, compartilhe com alguém maduro na fé. Peça intercessão. Tenha alguém que ore com você, que te lembre da sua identidade espiritual nos dias de dúvida. O inimigo trabalha melhor no isolamento, mas quando você se conecta com outros que caminham na luz, as trevas perdem espaço. Nosso próximo passo será orar, não apenas com palavras, mas com fé. Uma oração que rompe, que limpa, que cura, que reposiciona sua alma para descansar em Deus. Prepare seu coração, porque o que vem agora não é qualquer oração. É uma chave para um novo ciclo de paz espiritual. Oração poderosa da noite para romper ciclos espirituais e restaurar o descanso da alma. Pai Santo, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença nesta noite, com o coração aberto, com a alma sedenta e com o espírito atento ao que o Senhor está dizendo. Eu não quero apenas dormir, eu quero descansar na Tua paz. Quero que o meu sono seja altar, seja território consagrado, seja espaço sagrado onde a Tua voz prevalece e nenhuma seta do inimigo encontra acesso. Senhor, eu te entrego cada sonho que tenho tido, os que entendo e os que não compreendo, os que me deixam inquieto e os que me assustam, especialmente os sonhos com cobras que têm se repetido e me tirado a paz. Eu reconheço que o Senhor pode estar me alertando, me chamando, me despertando. E eu decido agora, em nome de Jesus, não ignorar mais. Eu renuncio todo medo, toda perturbação, toda confusão espiritual, todo espírito de engano que tenta agir durante a noite. Eu fecho, em nome de Jesus, toda porta espiritual que foi aberta por negligência, distração, ou até por pecados não confessados. Peço perdão, Senhor. Purifica-me, alinha-me, liberta-me, que o Teu sangue cubra minha mente, meus pensamentos, meu espírito, meu corpo, minha casa. Eu clamo agora por discernimento, que o Teu Espírito Santo me ensine a perceber o que é natural, o que é emocional e o que é espiritual. Que eu não seja guiado pelo medo, mas pelo Teu Espírito.
Que toda mentira seja desmascarada, que toda influência do inimigo seja destruída, que todo laço oculto seja revelado, que toda seta lançada contra meu descanso caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, eu me visto da armadura espiritual que a Tua palavra ensina. Coloco sobre mim o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Levanto o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Empunho a espada do Espírito, que é a Tua palavra. E declaro: nenhum mal prevalecerá sobre mim, nenhum ataque noturno terá poder contra a minha mente, nenhuma imagem se levantará contra a paz que o Senhor já decretou sobre minha alma. Eu declaro sobre minha casa a presença do Altíssimo, que os Teus anjos acampem ao redor, que o Teu Espírito habite em cada cômodo, que a Tua glória seja sentida até no silêncio da madrugada, que se algum sonho vier, que seja resposta. Se for visão, que seja direção. Se for confronto, que seja para restauração. E se não for de Ti, que seja quebrado, anulado, desfeito, sem nenhum efeito sobre mim ou sobre quem eu amo. Senhor, eu Te entrego tudo, cada parte do meu ser, minha alma cansada, minha mente inquieta, meu coração vulnerável. Entrego as palavras que ouvi, os pensamentos que me assombram, as lutas que ninguém vê. Entrego também os ciclos que precisam acabar, as repetições que drenam minha energia, as vozes que não vêm do Teu Espírito. Entrego as cobras simbólicas que têm tentado rastejar pela minha vida, em silêncio. Hoje eu piso sobre elas, em nome de Jesus, porque eu sei quem está comigo. Que esta noite seja diferente, que o Teu Espírito ministre meu coração até no sono. Que eu desperte amanhã renovado, com clareza, com coragem, com fé, com paz. E se o Senhor quiser me mostrar algo, que seja nítido, que venha acompanhado da Tua paz, porque eu não quero mais viver guiado pelo medo. Eu quero viver guiado pela Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Agora que sua alma foi conduzida em oração, prepare-se para manter essa atmosfera de paz. No último trecho dessa jornada, vou te guiar em como continuar fortalecido espiritualmente e como fazer parte de uma corrente de fé que transforma vidas com simples atitudes. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para si. Escreva agora nos comentários: eu entrego meus sonhos a Deus. Essa simples frase é um ato de fé. É como um selo espiritual. É uma forma de dizer ao céu e também ao seu próprio coração que você entendeu o recado, que você se posicionou, que você não está mais ignorando o que o Espírito está tentando te mostrar. Talvez essa seja a primeira vez que você ora dessa forma. Talvez seja a primeira vez que você percebe que os sonhos têm mais a dizer do que apenas imagens estranhas da noite. Se for assim, saiba que esse é apenas o começo de uma jornada profunda com Deus. Uma jornada onde o medo perde lugar e a revelação começa a nascer. Por isso, se esse conteúdo te tocou, se fez sentido, se trouxe luz, compartilhe. Tem alguém perto de você que também está tendo sonhos inquietantes, mas não sabe o que fazer. Uma amiga, um irmão, uma mãe, um esposo, alguém que até pensou em desistir por não entender o que está acontecendo por dentro. Essa pessoa precisa ouvir essa oração. Precisa entender que não está ficando louca. Precisa saber que Deus fala e que existe saída. Você pode ser a ponte. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveite para se inscrever agora. Ative as notificações, porque esse canal não é um canal comum. É um espaço onde o Espírito Santo encontra brechas para falar, consolar e restaurar. Cada vídeo é uma chance de alinhamento espiritual, de cura, de recomeço, e você faz parte disso. E se quiser continuar nessa atmosfera de paz, recomendo que assista agora o vídeo Oração da Madrugada para descanso completo da alma. Ele vai te conduzir ainda mais fundo nessa conexão com Deus e ampliar aquilo que começou aqui,
Não termine esse momento como se fosse apenas mais um vídeo. Faça dele um marco, uma decisão, um novo ciclo. Porque quando você entrega até os seus sonhos a Deus, Ele começa a revelar a realidade que realmente importa, a que transforma, cura e salva. Que o seu descanso hoje seja leve, que o seu espírito permaneça sensível e que, ao acordar, você saiba: algo novo já começou dentro de você.